Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e com esse primeiro vídeo do ano eu vou mostrar para vocês como se organizar e preparar para participar em reuniões virtuais aqui no Mac. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos, combinado? Participar de reuniões virtuais se tornou muito comum desde a pandemia. Então nada melhor do que a gente preparar e organizar o nosso Mac para conseguir participar dessas reuniões de maneira mais organizada, fácil, não perder o link de acesso, o horário, nem esquecê-la. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente cria um compromisso, prepara uma nota para aquela reunião, não deixa de adicionar os links para participar e um pouquinho mais. Então, vamos comigo para a tela do Mac que eu vou te mostrar como fazer. Para mostrar para vocês, eu criei 3 reuniões usando os principais programas ou serviços de videochamada: Teams, Zoom e Meet. Por mais que aqui na Apple a gente tenha o FaceTime, poucas pessoas sabem que o FaceTime também pode ser usado para esse tipo de reunião. Vou mostrar para vocês no final. Não é mais só uma videochamada da Apple, a gente consegue até mesmo criar links de acesso e as pessoas podem acessar tendo ou não dispositivo Apple. Mas isso vai ser para o final. Então aqui, olha só que interessante. Eu criei essas reuniões. Esse convite que eu criei aqui nos 3 foi convite simples. Não aquele convite que você é adicionado para participar, tipo de empresa e tudo mais. Aqui eu estou pensando numa reunião que você foi convidado e simplesmente você vai receber um convite simples igual esse daqui. Então, aqui vocês já aprenderam comigo aqui no canal que é simples, né? Se eu tenho uma reunião aqui que foi enviada por e-mail com uma data e um horário, a própria Siri já mostra para a gente esse recurso aqui, que é essa setinha cinza. Se eu clicar em cima dela, automaticamente ela já vai criar para a gente um compromisso com aquele horário que está no e-mail. Então, se eu clicar aqui, eu já posso escolher qual tipo de calendário que eu vou utilizar e simplesmente apertar adicionar. Agora é importante, como ela só identifica o horário, o link que a gente tem para participar da reunião não está naquele compromisso. Então, é muito prático. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar link, agora eu vou lá no nosso calendário, e aqui, ó, reunião Meet. Vou clicar 2 vezes, e aqui nós temos a opção, quando a gente clica para adicionar uma localização, ligação de vídeo, ou mostrar anexo, notas, a gente pode colocar o link, por exemplo, aqui, na localização. Então eu posso simplesmente colar o link aqui, clicando com o botão direito em colar, ou usando o Command V. Quando eu adiciono o link do vídeo aqui nesse campo, automaticamente o calendário já reconhece que vai ser uma ligação de vídeo. Então ele muda de localização para videochamada e automaticamente aparece o botão conectar. Então quando chegar o horário, você pode vir aqui, clicar no compromisso e simplesmente apertar em conectar. O mesmo vai valer aqui para o Teams. Então eu também criei uma reunião do Teams. Então automaticamente o convite que eu enviei vem com a data. O e-mail já reconhece essa reunião. Olha, então ele colocou aqui de 9h30 às 10. Eu vou também, mesma coisa, adicionar. Não vai o link, não pode esquecer. Então vem aqui, copio o link, vou lá no calendário. É um trabalhinho, mas eu vou falar para vocês que vale muito a pena, porque a gente não perde nada da reunião. Clico 2 vezes aqui na reunião e adiciono o endereço na localização. Automaticamente ele vai reconhecer como uma ligação de vídeo. Agora, eu quero mostrar para vocês a do Zoom. O Zoom ele tem uma característica diferente. Quando eu crio a reunião a partir dele, automaticamente ele, além de mandar todas as informações da reunião, que a gente pode fazer do mesmo jeito que nós fizemos para as outras duas agora, eu também recebo esse anexo aqui, com o nome da reunião, .ics. Normalmente o .ics é um arquivo de calendário. E o que esse arquivo de calendário faz? Se eu clicar 2 vezes nele, ele vai fazer para a gente o que nós acabamos de fazer manualmente. Ele vai me perguntar qual calendário que eu quero adicionar esse evento, e quando eu der um OK, olha só que legal, já vem um compromisso todo completo, com data de início, data de fim, os links, horário, ele até coloca aqui a ID da reunião, senha. Então, se você
receber um arquivo .ics de um remetente confiável, de uma reunião que você sabe que realmente vai participar, basta clicar 2 vezes que esse arquivo ICS se transformará num compromisso criado, num evento criado dentro do próprio calendário. Então, esse .ics serve para isso. Às vezes você pode receber também como arquivo de calendário ou algum outro tipo de arquivo desse sentido. Mas lembre, só clique se for de fontes confiáveis. Combinado? Pronto, agora a gente já adicionou no calendário as nossas reuniões. Tenho certeza que a gente não vai esquecer delas agora. Eu falei para vocês que eu fiz Meet, Teams e Zoom. Agora, como a gente vai se preparar para essas 3? Vamos instalar os aplicativos ou deixar pronto os acessos para que a gente não perca a reunião. Então vamos de novo para a tela do Mac que eu vou te mostrar como esses 3 principais funcionam. Para não termos erro na hora de iniciar a reunião, o primeiro passo é nos preparar instalando os aplicativos para quem precisa de aplicativo ou já deixando salvo ou acessar pelo menos uma vez para ver se já funciona os que são via site. Então, por exemplo, o Teams a gente pode acessar pelo site, mas como eu já participei de algumas reuniões via Teams, o aplicativo é sempre melhor. Então, nós vamos simplesmente jogar no Google aqui, Teams Mac. Mas atenção, no caso do Teams, esse aplicativo que aparece aqui, ele é somente para iOS. Se vocês verem aqui embaixo, ó, é somente para iOS. Então não é esse que nós vamos instalar. Nós vamos aqui em cima, direto do site da Microsoft. Outra dica super importante, fiquem sempre atentos aos sites que a gente vai acessar. Então se eu estou procurando o Teams, ele é da Microsoft, eu vou clicar aqui em Baixa os aplicativos. Então aqui é super simples, vou clicar em Baixar o Teams, ele vai fazer o download. O Safari sempre te pergunta se você permite baixar arquivos de determinados sites. Normalmente pela primeira vez ele te pergunta isso, para saber se é um lugar confiável que você vai trazer um arquivo para o seu computador. Então aqui eu vou permitir. Aqui em cima nós temos o botãozinho do Downloads. Se caso acontecer igual aconteceu o meu aqui, ó, a conexão de rede foi perdida, ele não conseguiu nem começar, eu tenho esse botãozinho laranja que dá a continuidade no download. Então, vou baixar esse aplicativo e vou instalar no meu computador. A instalação é super simples, pessoal. Você vai clicar 2 vezes, você vai clicar em continuar, ele vai te perguntar o que você quer instalar dele, você vai continuar, vai apertar em instalar. Aqui é um passo sempre importante. Toda vez que você vai instalar um programa no seu Mac e pede a sua senha, saiba que esse programa ele é um programa que vai entrar a fundo no seu sistema. Então a sua senha é que libera esse acesso. Mas, se você está instalando um aplicativo que você não tem certeza se ele é confiável ou não, aqui é o momento de parar. Você vai simplesmente clicar em cancelar e a instalação vai se encerrar. Como nós queremos instalar, eu vou digitar a minha senha aqui e vou apertar em instalar. Não vou continuar porque eu já tenho ele instalado aqui no computador. Com o aplicativo instalado, é super simples. Você pode clicar na lupa aqui em cima e digitar Teams. Vai aparecer aqui o aplicativo Microsoft Teams. No caso dessas reuniões que vamos participar, não existe a necessidade de vocês fazerem o login para participar da reunião. Então eu vou mostrar para vocês aqui como se eu não tivesse uma conta da Microsoft Teams. Eu simplesmente saí da minha conta, não vou deixar ela logada, só para mostrar para vocês que não há necessidade de se criar uma conta toda vez que a gente for fazer uma videochamada. Mas caso você tenha uma constância, você faz sempre reuniões usando determinado aplicativo, Teams, Zoom, Meet, eu aconselho você a criar essa conta. Mas se for esporádico, uma vez ou outra, não há necessidade. Então, ó, com o aplicativo instalado, eu voltei aqui no calendário, vou clicar na nossa reunião do Teams e vou simplesmente apertar em conectar. Quando eu faço isso, estou abrindo aquele link que a gente salvou. Então o link vai levar para o Safari e o Safari vai me fazer a pergunta: deseja que esse site abra o Teams? Porque como é um link para uma reunião, eu posso acessar. Então eu vou clicar aqui em permitir e automaticamente ele vai abrir o Teams. Vou mostrar para vocês aqui que ele não vai identificar a minha conta. Olha, ele até está pedindo do meu nome. Então é super simples. Vocês vão digitar o nome,
liberar ou não a câmera, liberar ou não o microfone e apertar em ingressar. Agora, se você não quiser instalar o Teams e simplesmente participar dessa reunião, o passo é bem simples. Você vai abrir o nosso compromisso de novo, o evento, vai clicar em conectar. Aqui, como eu tenho o aplicativo Teams instalado, ele está me perguntando se eu quero abrir o Teams. Nesse caso, eu vou só cancelar e apertar aqui, ó, continuar no navegador. Aquela mesma tela que apareceu quando a gente abriu o aplicativo, vai aparecer aqui agora. Mas um pouquinho diferente que ele está me perguntando se eu vou deixar o Teams acessar a câmera e o microfone. Esse é um recurso de privacidade, e eu entendo também como segurança, do Mac. Toda vez que a gente precisa acessar microfone e câmera, tem que ser com o nosso consentimento. Então eu vou permitir, olha só, já reconheceu a câmera aqui automaticamente. Então, mesmo passo, vocês podem marcar a câmera, marcar o microfone e começar a reunião. Esse mesmo passo que fizemos para o Teams também vale para o Zoom. Vocês podem simplesmente abrir o Safari, digitar aqui Zoom Download, sempre é uma busca fácil de achar, ó. Aí já vai lá para o Download Center do Zoom, vocês vão baixar, seguir o passo a passo e instalar. Feita a instalação, nós vamos abrir aqui a reunião do Zoom, e aí nós vamos apertar em conectar da mesma maneira. O Safari vai perguntar, você deseja permitir que esse link abra o Zoom? Então a mesma coisa, vamos permitir. Nesse caso aqui, ele pode tentar baixar o Zoom no mesmo momento, tá? Por isso que tem essa outra pergunta aqui, ó. Deseja permitir downloads? Às vezes ele não identifica que você já tem ele instalado. Então, para o download, se você já instalou, é só cancelar. Nesse caso aqui, eu até cancelei sem querer a minha entrada para a reunião. Então, no Zoom, é só eu apertar isso aqui de novo, ó, Launch Meeting. Ele vai voltar a abrir o Zoom no computador. Vai perguntar o nome e eu vou apertar em ingressar. Aí, no caso, eu tenho que estar no horário da reunião para poder participar. No caso de Teams e Zoom, funciona assim. Você pode usar o aplicativo. Na verdade, eu sempre recomendo utilizar o aplicativo, porque você vai ter todas as funções, você vai ter todos os recursos que essa videochamada permite. Então, para os dois funcionam dessa maneira. Agora, o Meet não. O Meet ele não tem um aplicativo, então nós vamos precisar acessá-lo pelo site diretamente. Então, voltando aqui à nossa organização, aqui no calendário, você vai clicar na reunião do Meet e vai apertar conectar. Aí, nesse caso, já vai direto para a reunião do Meet. Então, posso aqui, ó, permitir para usar o microfone e a câmera. Então, feito isso, você vai conseguir participar da reunião do Meet. Combinado? Então, na hora de criar uma reunião, a gente pode configurar quais são os tipos de acesso, quando que as pessoas acessam, quando que elas entram, se elas podem entrar antes, depois do anfitrião, que é quem é que está criando a reunião. Isso tudo é configurável. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre criação de reuniões para vocês organizarem a vida de vocês, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo especialmente para vocês. Combinado? Agora, e se eu te mostrar que o FaceTime também pode entrar nessa brincadeira? Aqui eu vou mostrar para vocês como criar a reunião diretamente no FaceTime. Então vamos lá para a tela do Mac, que eu vou te mostrar que direto do calendário você já pode criar a sua reunião. Então, voltamos aqui para o nosso calendário, então nossas 3 reuniões marcadinhas ali. Quando eu quiser criar uma reunião e o nosso veículo de comunicação vai ser o FaceTime, vai ser super simples. Nós vamos clicar 2 vezes para criar um novo evento. Vou chamar o evento aqui de reunião FaceTime, só para a gente manter essa organização. E aí, como eu mostrei para vocês no outro vídeo, escolhe qual o calendário, o horário. Então vocês podem adicionar todas as informações aqui desse evento. E o mais importante está aqui em cima. Adicionar uma localização ou uma ligação de vídeo. Então se você clicar aqui nessa câmera, automaticamente o calendário, por ser da Apple, já permite você usar o FaceTime. Então quando eu crio aqui o FaceTime, ele já cria um link para mim, guardadinho aqui, ó, igual nós fizemos com os outros, mas o link já fica adicionado automaticamente ao compromisso. E eu simplesmente vou clicar fora. Eu cliquei fora, está criado. Com o evento criado, é super simples enviar para as outras pessoas. Lembrando, nesse caso aqui também, não precisa ser produto Apple. Assim como nós vimos os outros 3, Meet, Teams e o Zoom, aqui nós criamos um link do FaceTime que as pessoas podem participar diretamente do computador, do telefone delas.
Para compartilhar esse compromisso com pessoas que não tenham nenhum dispositivo Apple, é super fácil. Nós vamos clicar com o botão direito em cima do evento e aqui clicar em enviar evento por e-mail. Automaticamente ele vai criar um e-mail igual eu mostrei aqueles para vocês que eu recebi. Então olha só, reunião FaceTime, com o horário, e o link já da ligação de vídeo e aqui embaixo, olha só, o mesmo arquivo ICS. Então se a pessoa por acaso tem Apple e você não sabe, está simplesmente convidando ela para reunião, ela vai clicar nesse link, nesse ícone, igual eu mostrei para vocês, e vai adicionar no calendário delas. Então aqui, só vocês colocarem um e-mail para quem vocês querem enviar e simplesmente apertar aqui no aviãozinho. Agora, se o seu convidado, você tem certeza que ele tem Apple e você já tem o e-mail dele, ao invés de enviar um e-mail para ele, você pode simplesmente adicionar o e-mail dele aqui em convidados. Quando a gente faz isso, a pessoa já recebe um convite diretamente no calendário dela. Então, se ela está lá no Mac, avisa, no telefone avisa, é só você colocar o e-mail que ela usa como ID Apple. Viram como é simples não perder mais as reuniões de vídeo? Não esqueça de fazer sempre que vocês recebam um convite. Então, se a chamada for por um dos dois aplicativos ou direto pelo site, sempre faça aquele teste inicial. Na mesma hora que você receber, não deixe de usar o calendário e não se esqueçam, caso queiram fazer anotações sobre a reunião, nós temos o aplicativo Notas. Então, crie a notinha com o nome da reunião, que aí você não vai perder nada do que aconteceu. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no curtir e não esqueça também de compartilhar com todos os seus amigos, para que ele não perca também as reuniões que você vai chamar ele esse ano. Um abraço e até breve!